Vamos lá então, Hebreus capítulo 11. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, ofereceu Deus sacrifício. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus merece aplauso. Quem tem aí um molho de chave? Quem tem um molho de chave? Ok. Agora eu vou pedir auxílio da pastora Lúcia, ver se eu vou fazer certo. Chave. Palavra chave não. Chaves. C H V E S. Chaves. Grava bem esse nome. Chaves. Consegue repetir? Chaves. Não, Chaves, o Chaves lá não, hein? É Chaves mesmo. Senão todas as pessoas vão pensar que é o Chaves do Chaves. É o Chaves mesmo. Chaves de abrir. Amém? Amém. Vamos falar Chaves? Chaves. 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 Chaves, eu quero dizer, eu vou trabalhar com essa palavra chaves, presta bem atenção. O que nós vemos aqui na palavra de Deus? Nós vemos vários exemplos de homens de Deus que tiveram fé. Esses homens foram um exemplo para todos nós. Exemplo de confiança na primeira palavra da letra chave, que é C. Exemplo de habilidade, que é a letra H. Exemplos de valores, que é a letra V. Exemplo de esperança, que é a letra E. E exemplo de superação, que é a letra S. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós não conseguimos entender o que Deus fez com os homens, personagens do Antigo Testamento, pela fé. E a fé, traduzindo no hebraico, ou por grego, melhor dizendo, é confiança. Quem tem confiança tem tudo. Quem tem confiança é um vencedor. E nós vemos aqui um grande exemplo de confiança. Gênesis capítulo 5, verso 19, diz que Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. Confiança. Então Enoque teve confiança, assim como Abraão. Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela e eu te mostrarei para onde tu deves ir. Abraão era rico? Rico. Abraão era bem de vida? Sim. Mas ele teve confiança. Não foi por uma vez. Teve outras vezes que Abraão teve confiança. Foi quando Deus pediu o seu filho Isaque para que fosse sacrificado. Ele teve confiança. Ele levou o filho para ser sacrificado. Sacrificado. Isto é confiança. Vamos lá. Aí nós vemos também a palavra, a letra H. Habilidade. Habilidade. É isso mesmo? É. Habilidade. Perdão. H é confiança, habilidade, aspiração. Nós vamos falar de habilidade. Habilidade de quem? Quem que foi enfrentar o gigante Golias e só foi debaixo da graça do Senhor e com a habilidade que Deus o colocou? Davi. Às vezes, nós olhamos para personagens bíblicos e nós vemos que eles não tinham muita coisa a não ser o Senhor que estava na frente dele. Davi
Com algumas pedras ele venceu, se eu não estiver equivocado, 5 pedras. Ele venceu o gigante Golias. Existia gigante naquela época? Sim, existia. Grande gigante. Mas o gigante especial que amedrontava o povo de Deus, que ameaçava o povo de Deus, era Golias. E o povo de Israel estava apático, tipo temido, porque reconhecia a grandeza e a superioridade de Golias. Mas com a habilidade, Davi venceu Golias. Amém? Amém? Agora entramos em aspiração. Por que aspiração? Porque o povo de Israel, que estava no Egito, sendo escravizado, sofrendo por um grande período, 430 anos, se não estiver equivocado, ou 400 anos, eles estavam sendo escravizados, amassando barro no Egito. Eles tinham aspiração por coisas melhores, por coisas boas, mas no Egito eles estavam desesperançosos. Pelo fato do quê? Pelo fato de que Faraó não deixava eles sair para canto algum. Escravo não tem direito. Escravo não tem liberdade. O nome já está dizendo escravo. Mas eles tiveram aspiração, e a inspiração vinha naquilo que Deus iria enviar para eles. Alguém que iria fazer eles sair daquele lugar e aspirar a uma terra que manda leite e mel. Amém? Então, em primeiro lugar, eles tinham que aspirar alguma coisa. E quem foi que aspirou? Moisés. Moisés veio, foi o libertador. E vale lembrar também que essa aspiração deles, lembra o personagem de Moisés ainda que está... Alguém do personagem de Moisés, que quando Moisés foi colocado no cesto e colocado nas águas, o cesto flutuou nas águas, e os pais tiveram fé e aspiração que Deus iria guardar o menino, o garoto Moisés. Amém? Amém. Amém? Amém. Lembrando que quando eles estavam no Egito, eles eram residentes do Egito temporariamente. Nós estamos aqui nessa terra temporariamente. Amém. Nós estamos aqui nessa terra temporariamente. Então nós temos que aspirar a coisa maior. E quando nós aspiramos coisa maior, nós alcançamos. Só que muitas vezes no meio do caminho nós perdemos a confiança, nós perdemos a habilidade, nós perdemos valores. E essas coisas o cristão não pode perder. O cristão tem que ter isso sempre com ele. Confiança no Senhor, habilidade com as coisas de Deus para derrotar, mas aí com o mundo espiritual, com as armas espirituais, é também valores. E aí, eu quero destacar um outro personagem que teve valores. Antes do povo ir para o Egito, eu quero destacar José. Por que José? José simplesmente, ele foi vendido. E foi através dele, através dos projetos e dos planos de Deus, que José foi para o Egito. Quais são os valores? José tinha tudo para dormir e deitar com a mulher de Potifar. E o que ele fez? Ele valorizou os valores das coisas, ele deu valor às coisas espirituais. Aonde que nos nossos dias não estão acontecendo. Nós precisamos dos valores, as coisas espirituais. Em contrapartida, eu digo que as coisas espirituais, elas não são negociáveis, ou seja, elas são inegociáveis. Nós precisamos priorizar as coisas espirituais. De que jeito? Estamos aqui cantando, adorando. Nós já poderíamos dizer, fomos embora porque o Senhor nos ouviu. Mas a graça de Deus faz nós exaltar e adorar Ele, porque o digno de toda exaltação e de todos os valores é Ele. E é para Ele, amém? Amém? Aí nós vemos também, além de valores, esperança, esperança. Quando José, ou melhor, Josué, teve que suceder, ou ser o sucessor de Moisés, para ele foi muito difícil. Porque ele tinha que superar alguém que realmente Deus falava com ele, rosto a rosto, ou face a face. Deus fazia tudo por Moisés. Moisés tinha um direcionamento total e completo por Deus. E quando um homem tem um direcionamento total e completo por Deus, é difícil alguém substituir esse homem. E para Josué, embora foi discípulo de Moisés, para ele substituir Moisés foi difícil.
mas ele foi discípulo. E o que nós vemos aqui em Josué? Esperança. Qual é a esperança? Deus mandou eles irem para a terra, para Canaã, se eu não estiver equivocado, e lá eles viram o quê? Homens gigantes, que carregavam um cacho de uva, coisa assustadora. Os espias vieram de lá assustados, mas eles tiveram esperança que a terra seria deles. Muitas das vezes nós também ficamos em algum momento com esperança, em outro momento desesperançoso, devido às coisas que vão acontecendo, o que os nossos olhos veem, deixam nós desesperançosos. Mas será que Deus está no meio disso tudo? Quem sabe os espias vieram pensando, será que Deus está no meio de tudo isso? Olha o tamanho dos homens, olha o brutamonte, gigante. São gigantes. Mas Josué trouxe a eles esperança, porque se Deus falou, Deus iria cumprir. Sim ou sim? Sim ou sim? Sim. Agora nós vemos aqui um momento de superação. Voltamos ao grande personagem que o texto trabalha muito com ele, que é o Moshe, que quer dizer Moisés. Moshe em hebraico quer dizer Moisés. Não sei se vocês conseguem dizer Moshe, que quer dizer Moisés. Por que momento de superação? Deus tirou eles do Egito. Deus não avisou que o faraó iria segui-los. Mas Deus deu prova de superação para eles, colocando-se na frente com uma coluna de fogo, para que ninguém pudesse chegar, para que ninguém pudesse se aproximar. Deus estava passando uma mensagem assim: esse povo é meu, e comigo ninguém mexe. Ou melhor, com eles ninguém mexe. Deus faz isso conosco também. Embora às vezes nós duvidamos, embora às vezes nós ficamos preocupados, mas Deus faz isso conosco também. Conosco, sendo de Deus, ou eu e você sendo de Deus, ninguém vai mexer conosco. Amém. Aquele que mexe conosco é a mesma coisa que mexer com as meninas dos olhos de Deus. Amém? Amém. Então, em que ponto entra a superação aí? A superação entra a partir do momento em que, lá no livro de Neemias, capítulo 9, verso 8, a palavra diz assim, que eles andaram tanto pelo deserto, arenoso, cheio de terra, e as suas vestes, as vestiduras, os vestidos que eles usavam, e as suas roupas não envelheceram. Neemias capítulo 9, verso 8. Neemias. Não envelheceram. Por que não envelheceram? Por que não envelheceram? Porque Deus cuidou. E quando eles saíram do Egito, eles passaram por essa situação, voltando um pouquinho, o que Deus fala com Moisés? Moisés, na hora que ele fica de frente ao mar, o que você vê, Moisés? Água. O que o povo via? Água. As pessoas já estavam reclamando, murmurando, se lastimando. Tu tiraste nós do Egito, lá nós tínhamos melão, lá nós tínhamos frutos, lá nós tínhamos tudo de bom para comer. E agora aqui, nós estamos avistando água. Como nós vamos fazer? O que vamos fazer? Essa reclamação tinha sido no deserto e um pouco antes. Gostaríamos de voltar, gostaríamos de retroceder, porque aqui onde nós estamos não vai ter uma saída. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, o que tu tem nas mãos? Moxe, o que tu tem nas mãos? Um cajado. Então fere as águas. E ele feriu as águas, encostou o cajado nas águas. Quando ele encostou o cajado nas águas, as águas se abriram e ficou como se fosse paredes, duas paredes, e eles passaram pela superfície das águas, mas na terra mesmo, e foram para o outro lado. Quando atravessaram, chegaram do outro lado, eles já estavam praticamente livres. E Deus mandou de novo: Moisés, fere de novo as águas. Moisés feriu as águas, e as águas que estavam entre duas paredes se uniram. E o povo de Faraó, que já havia entrado, achando que podia imitar o povo de Deus, que podia acompanhar o povo de Deus, foram derrotados, porque foi Deus que mandou Moisés ferir as águas de novo, e as águas se fecharam. Isso foi superação. Glória a Deus. Porque aqueles que estavam sentindo, estou derrotado. Aqueles que sentiram, nós deveríamos continuar no Egito. Não tem pessoas assim, apáticas, medrosas, com receio de enfrentar os desafios. Cristão tem que enfrentar os desafios. E os desafios foram feitos para ser quebrado mesmo. Mas com homem e com mulheres de Deus, diga: eu sou homem, eu sou de Deus.
Então o povo venceu a superação, ou melhor, o povo se superaram. Aí eu disse para vocês que nós íamos trabalhar com essas palavras. Só para me finalizar. Como está a nossa confiança diante de Deus? Como está a nossa habilidade com a palavra? Como está a nossa aspiração no meio de tantas informações tecnológicas, do jeito que o mundo está? Como está a nossa aspiração para o reino celestial? Porque para congregar ou servir a Deus, tem que aspirar ao reino. E hoje não se fala mais no reino. Quando eu digo reino, falo de salvação. Hoje não se fala mais de salvação. Os cristãos não querem aspirar o reino. Ou os evangélicos não querem aspirar o reino celestial. Lá em São João capítulo 14, a palavra diz assim, que na casa do meu pai há morada para todos. Só que a gente tem que ter aspiração. A mesma aspiração que nós temos para levantar cedo para trabalhar, a mesma aspiração que nós temos para obter aquilo que nós queremos, o reino do céu é a mesma coisa. E a Bíblia, por sinal, nos orienta que o reino dos céus é tomado à força. Valores. Cristão não pode perder valores. Tem cristão se vendendo. Glória a Deus. Tem cristão se vendendo. Vendendo como? Dentro da igreja é cristão, lá fora, mau testemunho. Nós temos que ser crente dentro da igreja ou lá fora e temos que dar bom testemunho dos valores. Eu disse para vocês que os valores cristãos são inegociáveis. Amém? Amém. Esperança. Nós estamos aqui porque temos a esperança que Jesus vai vir. Espero que você esteja na mesma vibe, na mesma fé, no mesmo propósito. Senão não adianta nós estarmos aqui cantando, louvando, porque o dia que Jesus manifestar no ar ou nos ares, nós podemos ser pegos de surpresa. E eu, pastor Enoque, esse que vos fala, eu não quero ser pego de surpresa. Por isso, eu quero ter a esperança que Jesus vai vir e vai arrebatar a igreja. Glória a Deus. Amém? Amém. E superação? Onde nós vamos? O que fazer para superar? A Bíblia nos ensina e nos mostra que o mundo jaz no maligno. Mas o crente não. O cristão tem que fazer a diferença. Ah, pastor, tu não está na minha pele, não sabe a minha luta. Eu sei. Mas o que Jesus fez para superar tudo? O que ele fez para superar tudo? Ele passou por 3 estágios: prisão, crucificação e execução, que é a morte. Ele foi executado. Porém, ele superou quando ele disse essas palavras: Pai, está tudo consumado. O que ele quis dizer com tudo consumado? Está tudo feito. Está tudo realizado. Está tudo completado. Eu vim, fiquei 3 anos, operei milagres, fiz maravilhas, fui xingado, fui escrachado, fui humilhado. Estou aqui de braços abertos na cruz pela humanidade, mas está tudo consumado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tudo consumado. E daqui a pouquinho, ou dentro de alguns instantes, nós vamos relembrar a trajetória de Jesus até a cruz, participando do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Amém. Para que e por que o crente participa da Eucaristia, que é da Igreja Católica, e na ceia da Igreja Cristã? Por quê? Porque ele tem que lembrar. É a ordem de Jesus: fazer isso em memória de mim, até que eu venha, até que ele venha aonde? Venha nas nuvens arrebatar a igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí está o auge da sua superação. Eu vejo muitas pessoas falando: eu tenho estado de superação. É jogador de futebol, é ator de televisão, é ator e atrizes, puxar o tapete de Hollywood para ele. Isso não é superação. Às vezes eu vejo as pessoas falando: maravilhoso. Maravilhoso é só quando estiver na glória. Aqui não tem nada de maravilhoso. Desculpa, mas a expressão séria, não tem nada de maravilhoso. Superação é quando nós estivermos no reino celestial. Amém. Amém? Amém. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, absorvido essa mensagem que foi rápida, em nome de Jesus. Nós vamos orar e depois eu tenho certeza que Deus falou com a sua vida como falou comigo. Amém? Deixa nós orar primeiro. Vamos orar? Vamos orar? Amém.
Vamos orar? Amém. Vocês conseguem ficar de pé? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por ter falado ao meu coração, ao coração dos teus filhos, ao coração dos teus servos, e ajuda, Senhor, nós a ter confiança, habilidade, aspiração, valores, esperança e superação em todas as nossas vidas. São essas 5 palavras, ó Pai, 6 palavras, ó Pai, que vão fazer diferença na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Por isso, fica conosco, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.